Seja bem-vindo a mais uma lição, a de número 12. Agora estamos quase no final desse trimestre, onde estudamos as 3 mensagens de Apocalipse capítulo 14, as 3 mensagens angélicas. Nesta semana nós estamos continuando a lição da semana passada, que tratou do selo de Deus e a marca da besta. Estamos agora na parte número 2. As perguntas que se fazem nesse tempo são algumas sobre esse assunto. Nós falamos dessa polarização entre a marca da besta e a marca de Deus, o selo de Deus e o selo da besta, Cristo e o anticristo, a besta do Apocalipse e o cordeiro do Apocalipse. Há um antagonismo aí. E isso está baseado, isso mexe com a gente de acordo com o que nós cremos, de acordo com o que nós obedecemos, vai determinar de que lado estamos. Então, quais são as características desta besta? Besta na profecia é um animal. E um animal em profecia, se você for, por exemplo, para Daniel capítulo 7, é um simbolismo de reino, é um simbolismo de poder constituído, é um simbolismo de poderes que geralmente misturam política com religião, governabilidade com religião. Então, a besta do Apocalipse é uma entidade, não é especificamente uma pessoa. Muitas vezes a gente confunde e diz, esse é o fulano de tal. Não necessariamente. O texto bíblico nos dá a ideia sempre de algo corporativo, de uma entidade, um reino, e não especificamente um rei. Muitas vezes o rei é representante daquele reino, e nesse sentido a profecia pode ser, digamos, aplicada a ele, mas isso é secundário. A grande questão é que essa besta do Apocalipse, esse poder do mal, ele tem algumas características. Em primeiro lugar, é um poder político-religioso que lidera um sistema mundial de falsa adoração, chamado em Apocalipse de Babilônia, A Babilônia mística, a Babilônia espiritual, que é essa confusão religiosa com muitas teorias antibíblicas ou contrárias à palavra de Deus. Um outro ponto interessante, que foi levantado pelo apóstolo João, lá em 1 João 2, 18 e 19, é que o anticristo, ele vem de dentro do cristianismo, não é alguém que vem do paganismo, por exemplo, mas vem de dentro do cristianismo que se transforma, se transtorna e começa a perseguir o povo de Deus. Isso é interessante ser observado. Ele promove, esse anticristo, essa besta do Apocalipse, a apostasia, e isso tudo é empoderado por Satanás, que é o verdadeiro anticristo, que é o verdadeiro iníquo, O apóstolo Paulo já dizia assim, não deixem que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que é uma continuidade do próprio Satanás, mas que se trabalha com pessoas, com entidades, com corporações que perseguem, que mudam a lei de Deus, que de fato causam transtornos ao povo de Deus, Agora, a grande pergunta também não são só as características. Baseado nas características, nós chegamos à conclusão de quem é essa besta de Apocalipse 13. Ali fala da besta que surge da terra, e primeiro surge do mar e depois a besta surge da terra. A gente tem muita discussão sobre isso. Certamente, alguns questionam esse ponto de vista que nós colocamos. Mas a grande verdade é que, quando você estuda Daniel e Apocalipse, você percebe que há uma sequência de impérios mundiais nas profecias de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, e Daniel 9 também. O que acontece? Você tem, geralmente, as profecias, por exemplo, Daniel 2 começa com Babilônia, depois você tem Medo-Pérsia, depois você tem Grécia, e depois você tem Roma, e depois há uma subdivisão de Roma. E quando você chega no capítulo 7 de Daniel, nessa subdivisão surge um chifre pequeno, e ele surge após o Império Romano, ou seja, no vácuo do Império Romano. Esse chifre pequeno que falava coisas terríveis, que perseguia, que mudou, Daniel 7,25 diz que ele mudou a lei de Deus, e mudou os tempos e a lei, diz lá, pode ser identificado como anticristo. É identificado como anticristo, que é o mesmo grupo de Apocalipse capítulo 13. Então, o que é que você tem aqui? Você tem uma sequência, e a grande verdade é que nós entendemos, dentro do método historicista de entendimento das profecias, que é o mais coerente,
nós entendemos que o anticristo já surgiu. Ele não virá no futuro como a escola futurista prega, dispensacionalista prega. Ele já surgiu e ele é fruto daquilo que veio na sequência de Roma imperial, a chamada Roma religiosa, que no decorrer dos anos mudou do sábado para o domingo, mudou a lei de Deus, tirou o segundo mandamento que proibia a adoração de imagens e assim por diante, e veio trazendo inovações dentro da doutrina cristã que são contrárias à originalidade da palavra de Deus. Essa é a grande questão. Então, você tem aqui uma identificação. E há algo mais aqui para identificar a questão da besta do Apocalipse. É que o Apocalipse fala, e Daniel também fala, que o poder maior dessa besta dar-se-ia durante um período de 42 meses, que em profecia dá 1.260 dias, e dentro do método de princípio dia-ano, tomar um dia por um ano em profecia, você tem 1.260 anos. Então a conta fecha aqui, porque em 538, o bispo de Roma, que ficou no vácuo de poder político religioso do Império Romano do Ocidente, que foi decadente algum tempo antes, ele foi eleito, ele foi escolhido, né, proclamado como a cabeça visível da igreja, mas não foi só da igreja, porque ele misturou o poder político com o poder religioso, teve influência no mundo de então. E esse poderio dele vai durante 1.260 anos até 1798, quando o general Berthier, a mando de Napoleão, ele aprisiona o bispo de Roma e o encarcera, e aí começa um período decadente do bispo de Roma. Então você tem aqui mais uma profecia bíblica que vem, digamos, se coaduna, se encaixa dentro desse quebra-cabeças de quem é a besta do Apocalipse, certo? Mas a grande verdade é que esse tempo de supremacia dos 1.260 anos foi um tempo que envolveu mudanças na lei de Deus, como eu já disse, e perseguição aos guardadores dos mandamentos de Deus, né? Agora, a terceira pergunta, nós vimos as características, nós vimos quem é. Agora, a terceira pergunta é qual é a marca da besta. Então, alguns se debatem com isso, né? Eles acham que é uma marca visível, vai ser colocado na testa, né? Nós não podemos esquecer que a linguagem do Apocalipse é uma linguagem simbólica. Então, envolve algo intrínseco no ser humano e não exatamente algo, digamos, baseado num sinal visível, como um código de barras, como o número de um documento, como um chip numa vacina e etc. Tudo isso, para mim, passa a ser ser conjecturas. A grande verdade é que essa não é uma marca literal. Em vez disso, consiste num sinal de aliança que identifica o portador como alguém que é leal e obediente ao poder representado. Se ele é representado por Deus, se eu sou obediente a Deus, essa marca é minha, é o selo de Deus. Se eu sou obediente à besta ou ao anticristo, essa marca também é minha. Infelizmente, seria minha. Então, essa marca da besta é algo que está em oposição à marca ou o selo de Deus. Ela envolve, como nós já vimos, a lealdade na semana passada, ela envolve a adoração, ela envolve a autoridade. Então, uma simples marca, como por exemplo um chip, que não vai conseguir pegar 100% das pessoas, essa é a verdade, não é alguma coisa que cumpre essa profecia. É algo mais grandioso ainda, mas é algo espiritual, ideológico, é algo que envolve não apenas ideologia, mas também envolve a prática do que nós fazemos. Em um resumo, nós obedecemos aos mandamentos de Deus ou obedecemos aos mandamentos da besta. Não há meio termo nesse assunto, né? Então, a questão dos mandamentos de Deus é crucial, é fundamental nessa questão, porque tanto é que Apocalipse 14, 12, quando identifica o povo de Deus, diz que esse povo guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, né? E quando a gente vai para a Bíblia, para ser mais específico ainda, a Bíblia diz que esse sinal visível de Deus é o sábado do sétimo dia. Ezequiel 20, verso 12, verso 20, ele mostra isso. E depois você vai para Apocalipse 14, 7,
né, que fala do povo de Deus, aqueles que adoram o Deus verdadeiro, diz que eles adoram o Deus que criou todas as coisas, que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. De onde é que Apocalipse copia essas palavras, essas expressões que identificam Deus como Criador? Justamente do quarto mandamento, do mandamento do sábado, como nós já vimos aqui numa dessas semanas. Então, o sábado aqui não é apenas uma questão de um dia que você para. É mais do que isto. Envolve submissão à autoridade de Deus, envolve lealdade a Deus, envolve adoração a Deus. Então, o sábado é uma espécie de pivô por onde podem girar outros assuntos também, entre eles a lealdade, a obediência, a adoração. Então, não é simplesmente uma questão de sábado. E aí veio o cara e diz assim para mim: ah, pastor, mas a Bíblia fala, vocês falam tanto dessa questão de que o selo de Deus, lá baseado em Ezequiel 20, né, em Apocalipse 14, 7, vocês fazem aí uma dedução de que o selo de Deus é o sábado. Mas não é só uma questão de o dia de sábado, envolve algo muito maior. E a pessoa me diz assim: não, mas na verdade em Efésios 1,13, né, o apóstolo Paulo disse que o selo de Deus é o Espírito Santo. E eu vou ler esse texto para você. Efésios 1,13 diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, vocês foram, diz o apóstolo Paulo, selados, isso na Nova Versão Internacional, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. E a pessoa pega esse texto e diz assim: viu, tá aí, ó, não tem nada a ver com o sábado. Não tem nada a ver com aquele selo lá de Apocalipse capítulo 7, que diz que Deus selou o seu povo no tempo do fim, preservando-os, identificando-os. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, se você ler um pouquinho adiante o verso 14 de Efésios 1, você vai entender melhor. Ele diz assim: vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O que Paulo está falando aqui, na verdade, é que esse primeiro selo é de fato o selo do Espírito Santo. Mas que selo é este? Esse selo aqui é visto como penhor. A palavra que garantia é penhor da nossa salvação. Em outras palavras, ele está dizendo assim: quando você aceita Cristo, você é selado com o selo do Espírito Santo. Você pertence a Cristo e o Espírito Santo te acompanha. Certo? Ele diz assim: mas isto é penhor. Por quê? É o início do processo da salvação até aquele dia em que você consiga chegar na redenção. Então nós estamos falando aqui de dois selos, mas que se complementam. O selo de Efésios 1,13, o selo do Espírito Santo, eu obtenho no momento da conversão. Eu começo uma caminhada com Deus, e esse selo, dizendo que eu pertenço ao Espírito Santo, pertenço a Jesus, ele continua comigo durante toda a minha vida. Agora, o selo de Apocalipse 7, o selo de Deus, que vai identificar o povo de Deus no tempo do fim, é o último selo. É o selo que determina de que lado eu estou, que determina quem eu sou, se eu sou realmente do povo de Deus ou não. Se você ler Apocalipse 7, vai perceber isso, que o anjo sela os filhos de Deus, ele sela o povo de Deus, identificando que eles estão prontos. E este selo é um selo de proteção e de identificação. Ou seja, uma coisa não anula a outra. Nós podemos falar claramente que o selo do Espírito Santo é um selo interior. E o selo de Apocalipse é um selo que nos identifica exteriormente, quem nós somos. E aí entram os mandamentos de Deus, não é? Aí entra a fé em Jesus, aí entra o sábado, dentro desse pacote, digamos assim. Ok? Então é algo para você pensar um pouquinho, para você até conversar com seus alunos, porque muita gente usa esse texto para tentar desmerecer a ideia de que o selamento do tempo do fim não tem nada a ver com sábado ou coisa parecida, né? Agora, vamos concluir essa questão com uma pergunta, né? Algum tempo atrás eu vi um videozinho na internet dessas pessoas que questionam esses pontos de vistas que nós, adventistas, temos sobre o Apocalipse, né? E o indivíduo dizia o seguinte: onde já se viu? Eles dizem que quem guarda o domingo está selado com o selo da besta. Onde já se viu isto? Bom, a grande pergunta é: onde é que esse indivíduo ouviu isto? Na verdade, quem hoje guarda o domingo já está selado com o selo da besta? A resposta é não.
A maior escritora dos adventistas já explicava isso da seguinte forma. Ela diz assim: quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei, ou seja, aquilo que chamamos de decreto dominical, o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira a besta mais do que a Deus, e prestará homenagem a Roma e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Adorará a besta e a sua imagem. Grande Conflito, página 449. Ou seja, dizer que hoje alguém que, de forma inocente, sem saber, está guardando o domingo, talvez você que está me assistindo, é um guardador do domingo. Não é esse o sentido. Nós não estamos dizendo que você é um adorador da besta. Agora, você precisa estudar a Bíblia, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa entender esse confronto entre falso e verdadeiro, entre Cristo e anticristo, e então você vai, logicamente, tomar a sua decisão. Mas não podemos fazer uma acusação a você, porque, afinal de contas, quem te julga é Deus. Então, aqui fica a nossa mensagem, alguma coisa para a gente discutir, conversar um pouquinho com o nosso pessoal. E a semana que vem a gente volta, se Deus permitir, para a última lição desse trimestre. Um abraço e até lá.